Bom dia, alunos do terceiro ano. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo de revisão para a prova de bloco, dessa vez do segundo bimestre. E a gente tem dois filósofos que a gente estudou esse bimestre, que foi a Hannah Arendt e o Michel Foucault. E a gente estudou quatro conceitos que eu vou revisar com vocês aqui de maneira breve, né, brevemente, porque eles foram bem explorados em sala de aula. Não há necessidade de, né, fazer um aprofundamento nesses conceitos, né? Vamos começar pela Hannah Arendt e o livro Eichmann em Jerusalém, né? Para quem não lembra, Eichmann era um burocrata nazista que ele cuidava do Ministério de Deportações, né? Ele era responsável pela migração, né? Que era uma migração forçada, na tentativa de tirar os judeus da Alemanha. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele passou a fazer a logística para concentrar os judeus em campos de concentração. E a partir do momento em que é instaurado a solução final, ele cuida do transporte, da logística dos transportes para os judeus irem para os campos de extermínio, né? E o livro, ele basicamente, ele dá uma lição que é: as pessoas sempre acham que uma pessoa que vai praticar o mal é uma pessoa ruim, né? Tem uma essência ruim. E o paradoxo é que o Eichmann, ele não é tido como uma pessoa ruim, ele, ele não tem um perfil de um vilão, ele é completamente normal, né? Uma pessoa completamente sã, normal, que não faria uma maldade, né? Não mataria alguém por vontade própria. E o nome disso que a autora chama é a banalidade do mal, que é basicamente qualquer pessoa pode cometer o mal se ela não se ela não refletir sobre o que está fazendo, né? A gente leu o texto, né? Lemos um trecho do livro Eichmann em Jerusalém. Isso foi extremamente discutido em sala. Vocês fizeram uma produção de texto sobre esse tema, né? Não acho que, que vocês vão ter dificuldades. O outro tema, né, é, é uma parte do livro também, da mesma autora, que é as origens do totalitarismo. E uma coisa que define o totalitarismo, que a gente discutiu em sala, é justamente o impacto que essa ideologia, que essa forma de governo, né, ela tem na vida privada das pessoas, né? Como eu conversei com vocês, o nazista, ele não era nazista apenas no meio político ou dentro do partido ou nas instituições públicas, ele era um nazista até na forma de se comportar à mesa, né? Na hora de comer, de se alimentar, de falar. E a gente tem três experiências históricas em que, segundo a Hannah Arendt, né, essa forma de governo atuou e influenciou na vida privada das pessoas, que é o nazismo, o fascismo e o stalinismo, né? E quais são os meios que o Estado faz, né, para influenciar as pessoas diretamente e, né, influenciar diretamente na vida privada? A gente tem essa questão da ideologia, né, o terrorismo, como eu falei para vocês em sala, existe todo um estado de suspeição, as pessoas são suspeitas o tempo inteiro, então as pessoas têm medo de se tornarem suspeitas, de irem presas, né, para campos de concentração. Então a estratégia de sobrevivência dessas pessoas é aderir ao discurso do partido. A outra coisa bem forte no totalitarismo é a propaganda, né? Lembrando que o nazismo ele tinha um ministério de propaganda, ele tinha um ministro da propaganda, eles exploraram muito a rádio, o cinema, e tem toda aquela ideia da massificação, que é as pessoas se identificarem com a massa, elas pararem de se identificar como indivíduos, né?
Então, todos esses fatores levam ao governo totalitário. E essa ideia de totalitário é que abarca tanto a vida pública quanto a vida privada. É uma forma de governo que ela é tão intensa que muda a forma como as pessoas se comportam na casa delas. Aí eu fiquei sabendo, por exemplo, que a Lívia passou o filme A Onda, né? Que mostra muito bem esse, essa característica do fascismo, né? Que vai mudando lá, mudando o comportamento, moldando o comportamento dos alunos, né? No filme. O outro filósofo que a gente estudou foi o Foucault, e a gente viu dois conceitos deles que dois conceitos dele que está relacionado um com o outro, que é o conceito de disciplina, que está no livro Vigiar e Punir, e o conceito de microfísica do poder. Os dois conceitos estão interligados. Nessa aula, especificamente, a gente analisou dois documentos. O primeiro é a descrição de uma condenação de de um condenado que cometeu parricídio. Então, ele é condenado a passar por diversas torturas até a execução. E depois a gente lê um trecho de um regimento, que é o regimento dos condenados de Paris, né, na Casa de Detentos de Paris, em que o Foucault analisa esses dois documentos, mostrando que há uma forma diferente de lidar com o castigo, com a punição. Então, existe uma forma diferente de lidar com a punição, que antes era maltratando o corpo, né, punindo o corpo, torturando. Agora a gente tem a formação, né, a reintegração de uma pessoa na sociedade. É tornar ele dócil, útil, que é aquilo que a gente chama de disciplina, né, o poder disciplinar. A disciplina ela tem como objetivo tornar o corpo dócil, né, um tipo de adestramento. E como a gente conversou, como está no livro Vigiar e Punir, não é só a prisão que exerce esse domínio, né? A gente tem também as escolas funcionando sobre esse mesmo poder, né? Funcionando como forma de perpetuar esse poder, que é o poder disciplinar, que é tornar o corpo obediente, dócil, calmo, pacífico, certo? Eu também acho que essa aula foi muito boa, foi bem explorada e que vocês não vão ter dificuldade. Aí o último conceito é a microfísica do poder, que é basicamente entender que o poder ele não é algo que está na mão de alguém ou que pertence a uma pessoa ou que é uma posse, né? O poder entendido pelo Michel Foucault, na verdade é uma relação. O poder sempre existe e se estabelece como uma relação de influência entre uma pessoa e outra, ou seja, só existe o poder soberano, ou seja, o poder político do governo, porque existe uma relação entre quem governa e quem não governa, e essa relação é uma relação de influência, de força, uma força que é exercida de um para outro, assim como também só existe o poder econômico porque existe uma relação entre quem ganha dinheiro e quem não ganha. Existe uma relação de poder e de força de quem ganha dinheiro exerce sobre quem não ganha. Só que parando para pensar nisso, ele chega na conclusão de que o poder ele está difuso em toda a sociedade. Em todas as relações sociais existem relações de poder. Por isso que ele chama de microfísica do poder, porque é tentar entender o poder não do ponto de vista macro, como os filósofos faziam, né? Tentar entender o poder do ponto de vista de quem tem dinheiro ou de quem tem poder político, mas entender o poder em todas as relações sociais, nas nossas relações cotidianas, no nosso dia a dia, né? E uma das formas de entender o poder seria exatamente entendê-lo dentro da escola, dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Que foram os exemplos que a gente utilizou no dia que a gente estava estudando isso. Então, basicamente, a prova é isso, os conceitos são esses, vocês não vão ter dificuldade. Caso tenha uma informação a mais, ela está na prova com texto de apoio.
Beleza? Então, a prova é esse conteúdo, essas premissas, essas reflexões prévias e a capacidade de vocês de interpretar um texto. Beleza? Gente, boa prova para vocês, tá? A gente se vê segunda. Lembrando que essa semana também tem a prova subjetiva. Até mais.